Bem-vindo, Cacau. Obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. Bom, você dirigiu o documentário Tarja Branca, A Revolução que Faltava, que foi lançado em 2014. Dá para você falar um pouquinho pra gente o que é essa revolução que faltava? O que é essa revolução que faltava? Bom, eu acho que esse assunto ele já estava meio... Ele estava pululando em alguns lugares, né? Hoje eu tenho essa compreensão, mas quando a gente começou a fazer o filme, essa compreensão ainda não existia. Na verdade, é mais fácil entender o que é essa revolução pela minha experiência, assim, né? Então, quer dizer, eu acho que tem uma subjetividade para explicar o que é essa revolução no processo do filme, que é... Eu fui convidado, na verdade, para fazer um filme sobre os brincantes da cultura popular, né? Dessas manifestações culturais de tradição e tal. E me deparei com essa palavra, né? Com brincante, brinquedo, né? Porque esses brincadores, esses brincantes, eles chamam essas manifestações de meu brinquedo. Então, eu achei muito curioso e eu nunca tinha me atentado para o fato de que as pessoas falam, vamos brincar o carnaval, vamos... Então, quer dizer, esse brincar estava relacionado a essas manifestações culturais, né? De tradição, sobretudo. E eu falei assim, mas o que significa brincante? O que significa brincar? E foi um mergulho intenso e profundo nesses significados, porque é repleto de significados, né? E eu me deparei com essa ideia do espírito lúdico, né? Que todos nós, seres humanos, nascemos com esse espírito lúdico que é absolutamente livre na infância e que ao longo do amadurecimento, em função do nosso trânsito no sistema, enfim, a gente vai abandonando isso. Porque esse espírito lúdico ele é absolutamente livre, ele é o espírito do improvisar, o espírito de ver o novo em todo lugar, em qualquer momento, né? E a gente vai sendo formatado pelo sistema o tempo todo para que a gente vire realmente uma engrenagem para fazer essa máquina se movimentar, né? Então, esse brincar foi ficando mal visto, né? Uhum. Isso desde a Revolução Industrial até os dias de hoje, né? A revolução que faltava é justamente retomar esse conceito de que a gente precisa se conectar com nós mesmos, com o espaço e com o tempo de outra maneira. E isso não é dar um passo atrás, né? Não é retroceder. Quer dizer, você pode até sim dar um passo atrás, porque eu acho que a gente está num momento um pouco patológico, né? Assim, a maneira como a gente... a maneira como a gente... com o que a gente faz do nosso cotidiano, na verdade, né? E isso faz com que nos tornemos todos infelizes, né? Uhum. Inevitável. Sim. Então, eu acho que a revolução que faltava é justamente a gente rever esse conceito de que a gente precisa ter uma outra relação com o tempo, com o espaço, com o outro, consigo próprio. E é brincar mais, né? Esse brincar, o significado do brincar vem de vínculo, né? Estar vinculado. É uma coisa absolutamente séria, né? O brincar não é uma coisa pueril, boba, né? É muito profundo esse brincar. Aí até as últimas consequências naquilo que você ama, naquilo que você gosta, né? Nas tuas fontes de satisfação, né? Que é fazer o que você gosta. Então, eu acho que é revolucionar um momento muito triste que a gente está vivendo, que é o não ter tempo para nada, que é o não estar com o outro, que é o não assumir o potencial real do ócio, né? Uhum. O quanto o ócio é grandioso, poderoso e transformador, né? Sobretudo.
Inclusive, até no seu documentário, um dos entrevistados fala sobre a origem da palavra negócio, que é a negação do ócio. Então, negócio é justamente uma atividade que na Roma antiga era uma atividade menor, uma atividade de escravos, de comerciantes. O ócio era uma atividade nobre, que eram esportes, arte, guerra, lazer, política, o erotismo, né? Enfim, o ócio era o pensar, né? Como é que você vê a importância do brincar hoje? Como ela é vista na educação infantil? Eu acho que hoje o ambiente, assim, eu acho que aos poucos essa revolução está se fazendo nas escolas. Ainda é muito incipiente diante do número imenso, porque as escolas fazem parte da vida de todos nós, né? Direta ou indiretamente, você tem contato com a educação. Mesmo um indivíduo que não tem acesso à educação, a vida dele vai ser influenciada pela educação, que é justamente a falta dessa educação, né? Todos nós, a grande maioria, hoje, né, nos dias de hoje, já passamos por escolas, né? O fato é que a grande maioria das escolas, seja na educação infantil, seja hoje no ensino fundamental, no ensino médio, muitas vezes nas faculdades, o ambiente escolar... A gente vive, na verdade, um modelo do século XIX ainda na educação. E isso é muito louco, porque é muito antiga a maneira como se faz educação, né? As escolas têm uma arquitetura que já não propicia nenhum tipo de protagonismo por parte dos alunos, por parte de quem está aprendendo, né? A arquitetura das escolas é uma arquitetura de presídio, né? O esquema é um esquema prisional, quase. A gente precisa repensar a escola precisa ser repensada, né? Eu vou fazer uma série agora sobre isso, que fala sobre escolas, experiências de educação absolutamente modernas. E quando a gente fala moderno, as pessoas ligam modernidade à tecnologia na maior parte do tempo. E muitas vezes é justamente ao contrário. Eu acho que pensar de uma maneira moderna hoje é dar esse passo atrás para que a gente amplie nosso campo de visão e consiga ter uma percepção muito mais ampla e abrangente do mundo. De si próprio, do outro. Então, as escolas começa pela arquitetura delas, né? Assim, aquela coisa prisional, não tem natureza, não tem verde. E acho que tem muita gente repensando isso e tentando fazer uma revolução nas escolas. Eu acho que isso precisa fundamentalmente, porque a gente vive uma catástrofe. A educação é uma catástrofe, de forma geral, né? A educação é um mecanismo para fazer você odiar a escola, odiar o conhecimento. E o conhecimento é maravilhoso, ele é super prazeroso, as ciências são maravilhosas, né? E a brincadeira no papo como aprendizado, a importância da brincadeira no processo de aprendizado. E eu acho que a brincadeira, ela se inicia e se encerra nela mesma. Eu acho que o aprendizado é uma consequência. Nesse mergulho que eu fiz durante o processo todo do Tarja Branca, eu aprendi com pessoas maravilhosas que estão no filme, como a Lídia Ortélio, a Maria Amélia, a Pel, a Renata Meirelles, a Ana Lúcia Vilela, que são pessoas que dedicam e dedicaram suas vidas a pensar a educação, a pensar a infância, a pensar esse ser humano ainda novo, pleno, que tem um potencial gigantesco, né? Eu aprendi com essas pessoas que a brincadeira
ela inicia e se encerra nela mesma. É óbvio que dali vai sair algum tipo de aprendizado, porque é a maneira de você experimentar o mundo. Né? Quando uma criança está brincando, ela está investigando. A brincadeira é repleta de curiosidade. Então, é óbvio que ela vai absorver conhecimento disso. Agora, quando a gente... É por isso que brinquedo pedagógico é uma coisa que não... É meio... Brinquedo pedagógico... Não existe brinquedo pedagógico, entendeu? Uhum. A brincadeira, ela vai trazer naturalmente. Eu acho que a partir do momento que você coloca uma função pedagógica numa brincadeira, você matou a brincadeira. Uhum. Por que é tão importante essa conexão com o brincar na vida adulta? Então, assim, quando a gente entendeu no filme que esse assunto poderia parecer muito abstrato, porque por mais que eu falei que isso estivesse pululando nos lugares, estava pululando no inconsciente das pessoas. Eu acho que isso está pululando no inconsciente das pessoas e isso é muito sintomático. O motivo pelo filme ter tido sucesso, ter tido público no cinema e ainda, né, as pessoas procurarem tanto o filme, foi uma surpresa para a gente. E hoje eu faço uma análise disso justamente porque por essa questão sintomática, pelo fato de que as pessoas estão sentindo essa falta de vida, né? A vida não está mais pulsante, a gente não tem tempo pra gente, enfim. Então, o filme faz com que as pessoas reflitam justamente sobre esse problema que está no cotidiano. Assim, se vive um problema todos os dias, né? Então, no início, a gente achou que seria muito abstrato. Falou assim, sobre o que é seu filme? Meu filme é sobre espírito lúdico. Hã? Né? Hoje esse conceito está um pouco mais difundido. Acho que o filme ajudou muito nesse aspecto, né? Mas não é uma coisa que você ouve em qualquer esquina, né? E para mim era um assunto absolutamente novo, né? O brincar. Eu nunca tinha parado para refletir o que era o brincar, o que é esse espírito lúdico. Então a gente decidiu, a gente não sabia como seria o resultado do filme, nem como seria a aceitação dele, né? Pela crítica, pelo público e tal. E eu achei que eu fosse levar muita porrada dos educadores, enfim. E foi justamente o contrário, ainda bem. A gente decidiu começar a falar do brincar na infância, porque esse brincar da infância, todos nós lembramos o quanto era prazeroso, o quanto éramos livres, o quanto éramos plenos, o quanto a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo produzia ações, pensamentos, sentimentos, reflexões de uma profundidade incrível. O brincar é fantástico, né? Que qualquer ser humano que lembre das brincadeiras na infância vai conseguir perceber a importância do brincar através daquela brincadeira na infância. Para que a gente pudesse transpor essa brincadeira da infância para a vida adulta, porque esse espírito lúdico ele não morre, né? A gente acha que quando a gente fica adulto a gente não brinca mais, e quando a gente está fazendo o que a gente gosta, né? O nosso ofício pode ser o nosso brincar, né? Um médico pode brincar, um engenheiro pode brincar. Quer dizer, é fazer o que gosta. A criança faz isso quando ela está brincando. Então, é muito importante que a gente faça o que a gente gosta. A gente vive numa sociedade onde a maioria das pessoas fazem o que não gostam para sobreviver. E certamente isso é uma violência. E é por isso que existe
tanto remédio tarja preta, é por isso que existe tanta insatisfação, porque as pessoas não é por isso que tem médico amputa a perna errada, é por isso que o viaduto cai, porque essas pessoas não fazem o que elas gostam. Eu tenho certeza disso. Qualquer pessoa que faça o que gosta vai fazer com talento, vai fazer bem. Então, é justamente, eu acho que o embrião do brincar é esse. É transformar o que você faz na tua fonte de satisfação, que é o que a criança faz o tempo todo. As crianças não escolhem fazer coisas que elas não gostam. Não é? É simples assim. Eu tenho... Cacau, teve uma frase que me marcou muito no filme, que é uma hora que alguém fala que a criatividade e a brincadeira são indissociáveis, né? E isso me marcou porque algo que a gente ouve frequentemente dos alunos da La Graça é: eu não sou criativo. A criatividade é algo para publicitário, para músico, para artista. E isso me conecta direto com o que você falou do ser feliz fazendo aquilo, né? Que você gosta. Você acha que Einstein não era criativo? É só isso que eu tenho para dizer, porque assim, você acha que o Bill Gates não é criativo? Então, quer dizer, as pessoas confundem criatividade com arte. Criatividade não está só na arte, a criatividade está absolutamente na ciência. É muito parecido, por isso que eu repito, quando a criança está brincando, ela está investigando, ela tem curiosidade. Isso fez com que a ciência evoluísse e continue evoluindo até hoje, né? As ciências, todas elas. Eu acho que o brincar pode estar em qualquer atividade que seja feita com paixão. Fazendo uma relação com isso de fazer o que gosta, né? Tem uma carta do Einstein para o filho dele, dizendo para o filho dele: filho, eu fiquei muito feliz que você está começando a estudar piano. Eu só te dou um conselho: estude o que você quiser. Não deixe o professor ditar para você o que você tem que aprender. Descubra o que você quer aprender no piano e aprenda o que você quiser, porque eu faço isso. E é a melhor forma de aprendizado. Eu tenho apesar de a gente viver numa sociedade muito cruel, muito violenta, muito triste, muito capitalista no sentido negativo, né? Eu sou muito otimista com algumas coisas. Eu acho que a gente está vivendo um momento, acho que a gente chegou bem no fundo do poço, existencialmente, né? Porque isso tudo é uma questão existencial, assim, o que eu estou fazendo com a minha vida. Essa reflexão sobre o brincar, né? Quando a gente fala, olha para a criança que você foi, e certamente ela vai estar olhando para você e perguntando para você assim: e aí, o que você fez de mim, né? É justamente, eu acho que essa é a maior reflexão que o filme propõe, né? Não é resgatar uma infância perdida. Eu acho isso uma cafonice, na verdade, sabe? Eu acho que o principal é se perguntar: o que eu estou fazendo de mim? O que eu faço com o meu tempo? Eu sou feliz? O dinheiro me dá tanto prazer assim? Sabe? Porque a gente vive numa sociedade que é movida a poder, a dinheiro. E isso é muito triste, mas eu sou muito otimista porque existem pessoas propondo outros caminhos. E eu tenho certeza absoluta que esses outros caminhos transformadores, tem escolas transformadoras que estão começando a propor um ensino diferente, né? Que não seja esse modelo que está aí desde o século XIX, que não funciona, conteudista, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento na sociedade de transformação. Acho que a gente chegou bem no fundo do poço e agora é o momento, a chance que a gente tem de levantar, né? Quebrar paradigmas, transformar o nosso cotidiano e a maneira como a gente transita por esse planeta, entendeu? Cacau, em tempos de crise, né, que só se fala de crise o tempo inteiro, como é que a gente pode valorizar a importância do brincar, né, num momento como esse, principalmente no mercado corporativo?
Bom, eu acho que em momentos de crise, o brincar seria talvez a melhor solução, né? Assim, se a gente entendesse o real significado do brincar. Em relação às corporações, eu acho que as corporações precisam entender que elas precisam se reinventar. E os seres humanos precisam se reeducar, né? A gente precisa se reeducar em relação à maneira como a gente lida com o tempo e com o espaço, sobretudo. As corporações, assim, tem exemplos ótimos, né? No Vale do Silício, por exemplo, onde empresas extremamente lucrativas, como Google, Apple, Microsoft, onde eles já entenderam que esse ser humano que faz com que essas empresas cresçam e deem lucro é um ser humano que é livre, que ele precisa de liberdade, que ele possa fazer os seus horários, que ele possa ter um ambiente mais prazeroso para trabalhar, onde a natureza esteja presente, onde o lazer esteja conectado com as atividades da empresa. Tudo isso traz criatividade, tudo isso e consequentemente vai trazer lucro. Agora, o lucro pelo lucro é um pensamento absolutamente retrógrado, antigo, feudal, né? E a gente ainda continua repetindo esse modelo, né? Às vezes as pessoas acham isso incrível, né? Muita gente fica super orgulhosa quando fala que eu virei noites e noites trabalhando, eu estou fazendo um monte de coisa. Eu falo, pô, que pena, você é um idiota, né? Porque é justamente o contrário. Você precisa sim trabalhar, né? Mas e esse tempo livre para que você possa absorver vida? A matéria-prima para qualquer atividade é a vida. São os livros que você lê, são os filmes que você vê, são as pessoas que você beija, Isso parece um pouco romântico. Talvez pareça um pouco romântico para pessoas infelizes que só pensam em dinheiro. O fato é que a gente vive numa sociedade, isso é óbvio, é evidente, o quanto é a fábrica da infelicidade. Essas corporações são fábricas de seres infelizes, né? Em todos os âmbitos, desde as pessoas que trabalham nessas baias fechadas, onde ninguém se comunica com ninguém, onde ficam sob aquela luz fria o tempo todo, num ambiente pouco rico. Eu não acho isso criativo, eu não acho isso inovador, eu acho isso antigo e pouco produtivo, né? Tenho certeza que se a gente lembrar da essência humana, se as corporações lembrassem da essência humana quando implementam projetos, colocar isso no primeiro plano, essas empresas teriam muito mais sucesso. É evidente, e a gente tem experiências positivas nesse sentido e tem milhões de experiências negativas nesse sentido. Eu acho uma burrice gigantesca, né? O fato é que as pessoas acham que quando elas estão ganhando bastante dinheiro, elas estão praticando ações inteligentes. Só que isso é cavar a própria cova, entendeu? Essas empresas vão ter que se reinventar, não tem outra maneira, né? Eu tenho certeza que essas empresas gastam bastante com seus planos de saúde. Eu tenho certeza que essas empresas têm um departamento pessoal bastante confuso, repleto de problemas, justamente por não olhar o ser humano. E é simples. Eu acho que é simples, eu acho que é uma revolução simples de ser feita. E a relação da falta do brincar com a violência que a gente vê hoje em dia na sociedade?
uma frase que a Pel fala no Tarja Branca, que eu amo, que foi justamente essa pergunta que eu fiz para ela. Eu falei, qual a relação do brincar com a violência? Ou seja, da falta do brincar com a violência, né? E ela respondeu brilhantemente, me dizendo que esse ser humano que pratica a violência, seja em qualquer âmbito, porque não são só bandidos que praticam violência. A violência não está só no assalto, no sequestro, no roubo, no estupro, né? A violência está dentro da nossa casa quando a gente não se comunica, quando... enfim... A violência ela é muito mais ampla, né? O conceito de violência precisa ser revisto também. Mas, certamente, essas pessoas, qualquer pessoa que pratique qualquer tipo de violência, certamente ela foi violentada, né? Ela foi violentada do seu direito de ser gente, de não poder brincar, de não poder ser livre. E isso não está ligado à classe social, isso não está ligado... às vezes as pessoas falam, mas hoje em dia é muito difícil, as crianças têm muito problema para brincar, porque elas ficam dentro de casa, a única brincadeira são os jogos eletrônicos e as pessoas não ocupam mais. Eu falo, atravessa a ponte, na periferia, para você ver como as crianças ainda brincam na rua, né? Eu acho que está absolutamente conectado. Eu acho que a falta do brincar, e daí a gente precisa sempre estar revendo o conceito de brincar, né? Toda vez que a gente fala brincar, a gente precisa rever o conceito de brincar, que é viver plenamente, né? Isso cabe a crianças e cabe a adultos. Então, eu tenho certeza absoluta que as pessoas, se as pessoas brincassem mais, ou seja, se elas fossem mais livres e pudessem fazer o que gostam das suas vidas, a gente teria muito menos violência. Isso eu não tenho... Porque as pessoas foram violentadas, tiraram o direito dessas pessoas de brincar. Sabe? Tornar a vida austera é uma violência. Isso não é a essência humana. A essência humana não é austera. Entende? Sim, sem dúvida. Com relação a essa falta de tempo, né? A gente trabalha muitas horas. E quando as pessoas têm tempo livre, o que elas fazem normalmente? Elas vão assistir televisão? Ou elas vão ficar no celular? Isso é brincar? O que é o brincar, né? Como é aproveitar esse tempo livre brincando? Eventualmente isso até possa fazer parte do brincar. O fato é que é uma relação passiva com o brincar, né? Não é uma relação onde você é o protagonista, onde você atua. Eu acho que o brincar é isso, né? É você investigar, é você se expressar sobretudo, né? Eu acho que o brincar é uma expressão, né? É uma coisa ancestral nossa. A gente precisa lembrar que a gente é bicho. Não somos máquinas. Por mais que tentem nos transformar em máquinas, nós não somos máquinas. Então, é muito nadar contra a corrente. Isso causa exaustão. A diretora da Alana, se não me engano, no documentário, ela fala que os filhos desses grandes empresários, ou que seja Bill Gates ou Steve Jobs, por exemplo, quando crianças, os pais proibiam eles de ficar, enfim, no videogame ou no celular. Eles tinham que ir para a natureza. O que ela fala é que nessas empresas, né, porque essas empresas também têm creches e que eles entenderam, que pensaram, bom, não vou colocar telas para crianças de 2, 3, 4 anos, vou deixar ela brincar, livre, né?
Porque certamente, isso é uma fala da Ana Lúcia, certamente essas crianças vão criar os satélites mais inovadores, as tecnologias mais ricas, poderosas, vão ser as pessoas mais inventivas, mais criativas, sabe? Porque essa é a essência do brincar. Então, mais uma vez, é uma ação burra nossa deixar crianças com essa babá eletrônica que é o tempo todo o computador, o tablet, o celular, enfim. A criança precisa... Isso é assim, eu tenho certeza absoluta que uma criança, se ela provar... não se dá chance para as crianças, né? De provarem o quanto é fantástico brincar no meio do mato, na grama com outras. Muitas crianças não têm essa possibilidade. Os pais acham lindo. Nossa, meu filho é super inteligente. Ele pega um tablet, com 1 ano ele já fazia assim no tablet. Fala, nossa, que deprimente isso. Sabe? É óbvio que... Olha como ele é inteligente. Somos todos inteligentes. Essa é a essência humana. Somos capazes, somos inteligentes, né? Até um cachorro, se você condicionar ele vai fazer assim, entendeu? Dá um biscoito para ele, toda vez que ele faz assim, ele vai fazer. Hoje existe uma série de artifícios que os pais usam simplesmente para deixar a criança quieta. Eles não querem ficar preocupados, então o tablet, por exemplo, é um artifício para deixar ela quietinha ali, comportadinha. Mas eles acabam criando uma barreira, isso é uma camuflagem. Parece que ela está brincando, mas isso está impedindo ela de interagir com outra criança, às vezes. Qual que você acha que é esse impacto desse tipo de brincadeira que surgiu hoje, que é mais tecnológica, mais inovadora, na interação social dessa criança? No fato dela brincar mais sozinha e não brincar mais com outras crianças? Eu não tenho dúvida alguma que isso é nocivo, né? Vai ser nocivo para esse ser humano. A gente ainda não sabe os resultados. Veremos esses resultados e certamente eles não serão muito bons. E eu não sou contra a tecnologia. Eu amo tecnologia, eu adoro tecnologia. O fato é que a gente não pode... um ser humano ele não pode se relacionar apenas com uma máquina. Precisamos, isso faz parte... É uma coisa ancestral, a gente precisa se tocar, a gente precisa... nas brincadeiras em grupo, né? É onde a gente aprende a ser solidário, é onde a gente aprende que a nossa crueldade pode... É como... Quando a gente começa a experimentar as nossas relações sociais, que a gente entende que a nossa crueldade, que a nossa violência pode reverter contra a gente, quando a gente aprende a ser solidário, quando a gente aprende a se comunicar. Então, os pais não imaginam o mal que eles estão fazendo. Eu não sou educador, eu não sou um estudioso a respeito disso, então seria leviano eu falar. Eu estou falando como pai, como ser humano. A impressão que eu tenho é que a gente vai estar desenvolvendo uma sociedade cada vez mais doente, porque a gente precisa do outro, né? Então, se o outro é uma máquina, esse outro nunca vai responder aos nossos anseios, entendeu? Da forma como a gente precisa. É difícil, né? E aí? Que ser humano é esse que não está conectado com o outro? Que tipo de relações essa pessoa vai estabelecer na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida em sociedade, né? Isso é uma violência também, né? Você está tirando a chance dessa criança de ter um dos maiores prazeres da vida, que é estar com o outro.
que é se relacionar presencialmente, né? Não necessariamente... Agora, através da tecnologia, a gente fica cada vez mais próximo de quem está longe e cada vez mais distante de quem está perto, né? Exatamente. A gente não vê mais o outro que está do nosso lado porque a gente está no celular falando com quem está em algum outro lugar, né? E pra gente dar um conselho, assim, para empresas e pessoas hoje, como que a gente pode começar no nosso dia a dia, principalmente também no mercado corporativo, nessas grandes empresas, como que a gente pode começar a estabelecer esse contato com o espírito lúdico? Que ações que a gente pode começar a implementar? Eu acho que as empresas podem começar pensando que cada indivíduo, que cada ser humano é único e que doutrinar pessoas, transformá-las em máquinas, é a pior ação que uma empresa pode fazer para o seu corpo de funcionários e, consequentemente, para toda a sociedade. Que a empresa pode ter um olhar inteligente sobre os potenciais humanos das pessoas com um pouco mais de sensibilidade. Então, se as empresas se reinventarem com sensibilidade, usar os 5 sentidos bem, certamente os ganhos vão ser enormes, né? Pessoas felizes produzem bem, né? As pessoas não nasceram para ficar tão enquadradas num perfil. Talvez muita gente ache que isso seja, que essa ideia seja impraticável, romântica. Eu acho que ela é absolutamente praticável. Basta sair um pouco, tirar o cabresto. Não sei como é que chama isso. Cabresto. A própria Maria Farinha Filmes é uma produtora que tem esse perfil, né, de empresa. A Maria Farinha é uma produtora jovem, né? Uma produtora... Eu agora não sei exatamente quanto tempo, mas eu chuto uns 5 anos que a Maria Farinha está no mercado. A Maria Farinha é a única produtora B Corp da América Latina, eu acredito. E é uma produtora que quebrou com os paradigmas do trabalhar bem é trabalhar 24 horas por dia, ser bem-sucedido, trabalhar com orçamentos milionários e custe o que custar. É uma produtora que vê que o lucro não está em... que o lucro não é necessariamente só monetário, né? Então as pessoas trabalham com muita liberdade, as pessoas não ficam virando noites enlouquecidas e achando aquilo maravilhoso. Muito pelo contrário, as pessoas trabalham com prazer. Mas, sobretudo, eu acho que a Maria Farinha é uma produtora que se preocupa em trabalhar com essa ferramenta maravilhosa que é o audiovisual para multiplicar conceitos que possam ser transformadores para a sociedade. É isso que é a maior riqueza dessa produtora, que me levou a procurá-los, né? Eu tinha muita vontade de trabalhar com eles justamente por essa visão que eu acho absolutamente moderna, né? De sugar o máximo do potencial do audiovisual como uma ferramenta de multiplicação de boas ideias, de ideias positivas, né? De ideias que possam fazer com que a nossa sociedade um dia esteja bem mais saudável do que está agora. Acho que é isso. Que legal. É muito também da nossa vontade com esse programa agora da La Grácia, multiplicar essas ideias para que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais sustentável e seres humanos cada vez mais sustentáveis, né?
Eu acho ótimo, porque por isso que eu sou otimista, porque estão surgindo núcleos de pessoas que querem um modelo novo, um modelo mais humano. Exato. Viva o ser humano, né? Viva o ser humano. Obrigada, Cacau. Foi um prazer. Essa Eu que agradeço, foi ótimo. Muitas gracias. Viva Quem la não gracia. viu Tarja Branca, veja Tarja Branca, que é um filme essencial. Vejam, por favor. Espero que todos gostem. O Tarja Branca está no Netflix, está no iTunes, está no canal Now da NET. É possível comprar o filme, não só o Tarja Branca, mas 2 outros filmes maravilhosos da Maria Farinha, um deles chama Muito Além do Peso, da Stella Renner, e outro filme da Stella Renner que chama A Criança Alma do Negócio, que é fantástico, que fala sobre o Criança Alma do Negócio fala sobre a publicidade direcionada às crianças, e é um documentário forte, impactante, assim, muito bom. E o Muito Além do Peso é uma discussão filosófica que tem como pano de fundo a obesidade infantil, para falar justamente de que vazio é esse, que buraco é esse que a gente quer preencher com alguma coisa que a gente não sabe o que é. E daí vem o Tarja Branca, que propõe que talvez esse buraco seja olhar para o nosso espírito lúdico. Se reconectar com o ser humano, né, que nós brincar. somos. E daí tem essa caixa de mudança, que é uma caixa com esses 3 filmes, que está no site da produtora também. Muito bom. Legal. Que a gente veja cada vez mais pessoas usando Tarja Branca, né? E Exato. abandonando Abandonando a Tarja Sim, Preta. Legal. Muito obrigada, Cacau. Eu que agradeço.